Olá! Hoje a gente vai mergulhar em algumas ideias do Peter Drucker, sabe? Um gigante da gestão. Um nome fundamental, sem dúvida. A fonte é uma entrevista dele num vídeo do YouTube, do canal New Age TC. E a nossa missão aqui é tirar lições práticas, né? Principalmente sobre eficácia de executivos e como tomar aquelas decisões difíceis sobre pessoas. Isso. E o ponto de partida dele é bem interessante. A eficácia pessoal vem primeiro. Ele bate muito nessa tecla. Ele diz que não adianta saber tudo de gestão se você mesma sabe se a pessoa não é eficaz. Parece óbvio, mas por que essa insistência toda nisso como base? Olha, para ele, a liderança legítima nasce do exemplo. Simples assim. Do exemplo? É. A capacidade de um líder cobrar resultado dos outros está ligada diretamente ao próprio desempenho, ao próprio foco dele. Entendi. Ser visto ali, trabalhando no desafio-chave da empresa, isso constrói a credibilidade. Senão, fica só discurso, né? Faz todo sentido. E como ele sugere que a gente consiga essa eficácia na prática? Fala-se muito de prioridade. Sim, e ele é bem direto nisso. Critica aquelas listas de tarefas enormes, sabe? Aham, a famosa lista interminável. Pois é. A recomendação dele é: escolha uma, talvez duas prioridades. Só. E foca nelas. Com intensidade. Nossa, só uma ou duas? Para ele, essa capacidade de concentração é um diferencial gigantesco. É quase, assim, um remédio contra essa coisa moderna de viver ocupado sem ser produtivo de verdade. Uma disciplina de foco mesmo. E ele fala também de estruturar o autodesenvolvimento, né? Não deixar rolar solto. Exatamente. Ele aprendeu isso com executivos que ele admirava, a importância de sistematizar a autoavaliação. Como assim, sistematizar? Bom, a sugestão prática que ele observou foi reservar um tempo específico todo ano. Ele menciona até 2 semanas. 2 semanas? Para se isolar mesmo, refletir sobre o desempenho do último ano, o que deu certo, o que deu errado e planejar o próximo ciclo. É um processo, sabe, contínuo, intencional. Essa disciplina toda no pessoal parece que leva naturalmente para outra questão. Como decidir sobre pessoas? Outro ponto forte da entrevista. Qual a abordagem dele aí? A lógica central é, primeiro a tarefa, a função, só depois a pessoa. Primeiro a função. Isso. O processo começa definindo bem o que o cargo exige. Aí sim você avalia vários candidatos, olhando o histórico de desempenho deles em relação àquelas exigências. Entendi. A pessoa certa é quem tem as forças que o cargo precisa. Exatamente. Não o contrário. E essa objetividade fica ainda mais crucial, ele diz, nas empresas familiares, que são muito mais comuns do que a gente pensa, né? Mesmo sem estar nas manchetes, qual é o grande perigo ali? O risco clássico é a empresa começar a ser gerida para a família, e não o contrário. Ah, sim. Drucker estimava que tinha muito mais empresa familiar do que de capital aberto. E a perspectiva correta para ele é a família estar a serviço do negócio. Certo. Quando o interesse da família passa por cima da necessidade da empresa, olha, o declínio é quase certo. Ele até usa uma frase bem forte sobre isso, né? Algo como pagar um parente para não trabalhar. Sim, é provocativo, mas ilustra bem o princípio da objetividade radical que ele defende. É radical mesmo. Ele sugere que às vezes sai mais barato compensar um parente incompetente para ele ficar longe da operação do que dar um cargo-chave onde ele pode causar um estrago grande. Nossa. Mostra que, para a empresa sobreviver, a competência tem que atropelar o parentesco na hora da decisão. A função e o que ela exige vem sempre primeiro. Entendido. Lealdade ao negócio acima da lealdade familiar na gestão. Para a gente ir fechando, ele menciona rápido a evolução das estruturas organizacionais. O que ele nota ali? Ele aponta para uma necessidade de ir além do modelo tradicional de comando e controle. Aquele mais hierárquico. Isso, baseado em ordem de cima para baixo. Ele diz que isso fica menos eficaz, principalmente com mais trabalhadores do conhecimento. E quem são esses trabalhadores do conhecimento? E por que eles precisam de uma abordagem diferente? São os profissionais que o principal ativo é o saber especializado, sabe? A capacidade de analisar, de criar. Pensa em engenheiros, designers, analistas, pesquisadores. Certo. O valor deles não está no trabalho manual. Está na autonomia, na colaboração, na expertise. Eles não funcionam bem com ordem simples. Precisam de contexto, de propósito, de liberdade para usar o conhecimento. Entendi. Então, gerenciar essa turma exige mais parceria, menos hierarquia rígida. Recapitulando então.
Drucker mostra um caminho para a eficácia que começa na autogestão disciplinada, passa por um foco quase obsessivo em poucas prioridades, um processo de autodesenvolvimento contínuo e chega em decisões sobre pessoas bem objetivas, um desafio especial em empresas familiares. E tudo isso apontando para estruturas mais flexíveis. A essência que amarra tudo isso é a disciplina. Disciplina para focar no que importa, para se autoavaliar com honestidade e para colocar a necessidade da função e do negócio acima de tudo, até dos laços pessoais ou familiares, na hora de decidir sobre os talentos. Fica uma questão interessante para a gente pensar, né? Num mundo de negócios que valoriza tanto networking, conexões, como aplicar essa objetividade quase cirúrgica do Drucker na gestão de pessoas sem prejudicar a confiança e um ambiente colaborativo nas empresas?